Eu peguei aqui de volta um exemplo de um script que eu já tinha feito para mostrar para você como a gente usa o se e o se não para que a pessoa digitasse um código de país. De acordo com o código digitado, ele mostraria o nome do país. E eu falei que a gente poderia estar incrementando isso aqui como a gente quisesse, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 3 Angola, eu poderia colocar aqui um 4 Uruguai, enfim, quantos eu quisesse, e bastaria estar colocando esse se não se para tratar dessa situação. De acordo com o código que a pessoa digitasse, então seria mostrado aqui para a gente qual foi o país que foi escolhido. Eu agora vou abandonar a estrutura C e vamos usar aqui uma outra estrutura de condição, que é o escolha. Olha só que interessante. Escolha, eu vou colocar aqui o que ele vai escolher. Ele vai pegar o código. Então, escolha código. E nós vamos então colocar aqui o início, dar um enter para ter o fim também. Caso o código seja 1, olha só que fácil isso, 2 pontos, eu determino então que o país recebe o que? Brasil. E eu dou aqui um comando pare, já vou explicar para você por quê. E eu vou agora começar o Ctrl C e o Ctrl V, olha só que festa. Nós temos aqui 4 países, então tem 1, 2, 3, opa, tem que pular ali aqui, 2, 3, 4. Então agora aqui, para o país, caso 1, país Brasil, caso 2, país é Portugal. Sempre, eu recomendo bastante usar o copiar e colar, porque a gente ganha bastante tempo, mas é importante você lembrar de fazer as substituições. Caso 3, o país vai ser Angola. E caso 4, o país vai ser Uruguai. E eu vou ter aqui um caso contrário, contrário sem acento. Caso contrário, 2 pontos, país recebe código incorreto. Olha só que legal. Então veja bem, vamos agora decifrar isso aqui. Escolha. Escolha, o que significa escolha? Eu estou dando um comando para que o computador pegue o código que foi informado aqui no leia. Ele vai escolher um dos casos que estão aqui embaixo. Caso ele seja 1, caso esse código seja 1, o país vai receber, o país que é essa variável aqui, do tipo cadeia, vai receber Brasil. Caso seja 2, ele recebe Portugal. Por que tem esse pare? Porque se ele for 1, ele não vai continuar comparando, porque isso aqui é uma questão de performance. Imagina se você tiver 300 países aqui, eu estou exagerando, né? Mas só para você ter uma ideia de como embolaria, né, a questão da performance. Então o pare é muito importante. Ele só, se ele encontrar aqui um caso em que ele bate, ele vai parar aqui mesmo no pare, ele não vai continuar comparando todos os outros, então você ganha em rendimento. Então você sempre usa um pare aqui para ele não continuar comparando. É claro que se ele chegou até aqui, caso contrário é, se nenhuma dessas situações aqui for satisfeita, ele vai vir para o país e vai atribuir código incorreto. Vamos experimentar isso aqui para ver o que acontece? Será que funciona? Digite o código do seu país, 1 Brasil, 2 Portugal, 3 Angola, 4 Uruguai. Vou digitar 4 e vou dar um enter para ver. Uruguai. Ok, 4 é Uruguai. Funcionou. Agora eu vou rodar de novo e vou tentar digitar um 7, que é um código de país que não tem. Código incorreto. Então o caso, o escolha caso, é uma forma prática de você conseguir colocar mais opções com pouco código. Imagina que se eu quiser colocar aqui 8 países ao invés de 4, eu vou vir aqui, vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui embaixo, dar um Enter e vou dar um Ctrl V. E daí só vou alterando o 5, o nome do país, o 6, o nome do país, o 7, o nome do país e o 8, o nome do país. Fica bem mais fácil. Então, dependendo de uma situação, você pode usar o se não, ou, em alguns casos, esse escolha caso pode ser bem interessante. Se eu não colocar o pare aqui, funciona? Sim, não tem problema. Você até pode deixar de colocar o pare, só que ele vai continuar passando de um por um para ver se é o que você determinou. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que ele escolha um caso só. Então a gente costuma usar aqui
o pare, para fazer ele parar as comparações. Isso é suficiente. Esse código aqui eu também vou deixar para você, aí para você fazer o download, mas eu fico imaginando que você poderia pegar isso aqui e para treinar, você pode criar, por exemplo, aqui uma lista, talvez com uns 10 países diferentes, ou você pode criar outras soluções utilizando esse escolha caso, que ele é bem interessante. Então só lembre-se de que escolha, aí você vai colocar entre parênteses o que você vai estar lendo, o que foi lido, no caso aqui o código, e caso seja isso, imediatamente uma linha o que você faz. Se o que você tem que fazer no caso aqui tiver mais do que uma linha, não se preocupe, porque ele vai estar fazendo até chegar ao próximo caso. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui como trabalhar com mais de uma linha de comando no caso. Digamos que a gente tem aqui, além de cadeia, país, nós temos também aqui um inteiro selecionou, que recebe 0 inicialmente. Selecionou. Vai ser para o país, eu poderia ter colocado aqui um vírgula, selecionou, mas eu coloquei aqui embaixo só para fazer uma modificaçãozinha. Eu poderia fazer o seguinte, caso seja um escolhido, então ele vai receber o Brasil. Olha só o que acontece se você simplesmente fizer isso aqui, ó. Pula uma linha, para selecionou, recebe 1. Dá uma olhadinha o que acontece. Vou rodar aqui, vou selecionar o Brasil, que é 1, Brasil. Também funciona. Agora, será que o selecionou também está sendo atribuído? Vamos fazer um teste aqui, vamos colocar aqui para monitorar o selecionou, vamos rodar, código 0, país nenhum e selecionou é 0. Vamos colocar 1 aqui para ver, tá aqui ó, selecionou também recebeu 1, ou seja, também foi executado. Então, enquanto não chegar o próximo caso, ele vai estar fazendo o que é para o caso 1. Não há necessidade de você colocar aqui a chave de início e fim. Porque o caso ele já é por si só esses dois pontos o início e o próximo caso já é o fim, porque é o início do próximo. Espero que você tenha gostado dessa outra forma de fazer aí, utilizar as condicionais. Vai exercitando, crie aí situações, problemas para usar o escolha caso, que com certeza você vai progredir bastante com isso. Até a próxima aula.